Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento. Nós estamos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Essa é uma carta que trata dos problemas da igreja e sua solução. Um dos muitos problemas que a igreja de Coríntios tinha era que havia 4 partidos, um grupo que dizia que era de Paulo, outro grupo que dizia que era de Apolo, outro grupo que dizia que era de Cefas ou Pedro e outro grupo que afirmava que era de Cristo. Paulo também trata da loucura de Deus e da sabedoria de Deus, né? Loucura que quando se Deus quer salvar as pessoas pela loucura da pregação. Paulo chama de loucura, fala de sabedoria. Claro que Paulo está sendo irônico, né? Porque nós sabemos que não existe nenhuma loucura em Deus, mas a loucura, na verdade, era para aqueles que rejeitavam a mensagem da cruz. Esses sim tinham se tornado loucos. Então, ironia, Paulo chama loucura de Deus. Paulo fala que a sua pregação, no capítulo 2, não se baseou em palavras, mas no poder de Deus. E aí Paulo, no capítulo 3, trata dos crentes carnais, não é, na igreja, que preferia Apolo do que Paulo. Paulo, então, mostra que a igreja, ele usa alguns símbolos, que a igreja é uma lavoura, nós somos cooperadores com Deus, que a igreja é um edifício, não é? A igreja é um edifício e, por fim, a igreja é um templo, onde o Espírito de Deus habita, que somos nós. No capítulo 4, Paulo fala que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Capítulo 5, ele vai tratar um caso de imoralidade na igreja. No capítulo 6, o caso de litígio. E também caso, parece que alguns andavam na igreja de Coríntios, se prostituindo, que não seria de admirar, porque na região de Coríntios havia muitas prostitutas que serviam no templo de Afrodite, que ficava no Acro Coríntio, uma região elevada, né? E ali tinha um templo onde havia 1000 prostitutas, e era talvez possível que alguns ainda estavam com essa prática, né, de idolatria ou da prostituição. Então Paulo repreende, dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por falar em prostituição e tudo, agora chega no capítulo 7, Paulo vai responder algumas perguntas que fazem a ele sobre o casamento. Se o homem pode ou não pode repudiar sua mulher, se pode ou não pode casar com outra. E Paulo vai dedicar um capítulo inteiro. Esse é o maior capítulo que nós temos sobre casamento e celibato ou divórcio na Bíblia, não é? Nós vamos ter aqui nesse capítulo perguntas acerca do casamento, divórcio, se deve ou não separar. Então são perguntas que parece que levaram para o apóstolo e o apóstolo vai responder. Não é só Paulo que escreveu a carta aos Coríntios, parece que os coríntios escreveram alguma coisa para perguntar para Paulo e deram para os irmãos da família de Cloé para trazer. Diz aqui, começa assim o capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes. Nós não sabemos o que escreveram para Paulo. Nós vamos aqui suspeitar do que eles escreveram, ou quais foram as perguntas que eles fizeram a Paulo, baseado na resposta de Paulo, não é? Eu até gostaria de usar um exemplo. Por exemplo, se eu estivesse falando no telefone, eu estou aqui no telefone falando, e aí eu falo, tá bom, tá, tchau, te amo, não é? E desligo. A pergunta que surge é com quem que eu estava falando. Você não sabe. Alguns dizem, bom, você falou eu te amo, deve ser sua esposa. Pode ser, mas pode ser que eu estivesse falando com a minha mãe também, eu te amo. Ou com uma filha minha, eu te amo. Então,
3 respostas possíveis só da frase de eu dizer, tá bom, tchau, eu te amo, desligar o telefone. Você poderia concluir que era minha esposa, ou poderia ser minha mãe ou minha filha. Qualquer uma dessas 3 pessoas, normalmente quando termino, desliga, eu te amo, não é? Para minha mãe, para minha esposa e para minha filha. Claro que o amor por cada uma delas é um pouco diferente, bem diferente, não é? Mas o fato de eu falar eu te amo, você poderia pensar que era minha esposa. Eu estou dando esse exemplo para você entender que nós não sabemos, né? Assim como eu estivesse falando no telefone, você ouviu apenas um lado da conversa, você não sabe quem está do outro lado. Nós não sabemos o que eles perguntaram para Paulo. Mas nós vamos tentar, do mesmo jeito que eu falei, eu te amo, e você tentar dizer que era ou minha esposa, ou minha mãe, ou minha filha, 3 possibilidades, nós vamos tentar ver quais foram as perguntas que fizeram para Paulo, baseado nas respostas. Olha só, ora quantas coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Qual foi a pergunta que eles escreveram, perguntaram a Paulo? Se o homem deveria ter uma mulher, ou tocar numa mulher, o que eles estão querendo dizer com isso? Aí Paulo diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Então talvez perguntar a Paulo, talvez pela resposta, se um homem podia ter uma mulher ou não, ou se o homem deveria ficar solteiro, talvez. Né? O que eles perguntaram sobre o celibato a Paulo? E aí Paulo diz, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Né? Nós não sabemos qual foi a pergunta, estamos tentando adivinhar a resposta pela resposta, ou a pergunta pela resposta de Paulo. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Bom, o que eles escreveram para Paulo nós não sabemos. Nós podemos suspeitar que as perguntas que eles fizeram, se o homem deveria ou não casar, se deveria permanecer solteiro. Aí, olha, Paulo continua, o marido paga a mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Porque ele vai dizer, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Interessante, nós não sabemos se eles perguntaram sobre o celibato, se eles nos perguntaram a Paulo se o homem devia se abster de ter relações sexuais com sua mulher ou não. Paulo vai responder pelas respostas que ele está dando. A pergunta devia ser nessa linha de abstinência sexual, se deveria o homem se separar de sua mulher, mas olha só o que ele disse, olha quantas coisas que eu escrevi, bom seria que o homem não tocasse a mulher, mas por causa da prostituição, por causa da fraqueza da carne, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido, cada mulher seu marido, cada homem sua mulher. O marido paga a mulher a devida benevolência. Provavelmente a pergunta, o que eles escreveram a Paulo, tinha a ver com relacionamento sexual. Porque ele diz, o marido paga a mulher, né? O marido deve pagar a mulher a sua benevolência, ou seja, ter o ato sexual, os dois deveriam. Da mesma sorte a mulher ao marido. Verso 4 diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quando a gente casa, né, nós nos tornamos uma carne, o marido tem o direito sobre o corpo da mulher e a mulher também sobre o corpo do marido. E isso aqui é revolucionário, porque normalmente, naquela época patriarcal, só o homem achava que tinha direitos sobre a mulher. Mas o que Paulo está dizendo é que a mulher também tem direitos sobre o homem. É isso, então, torna essa revelação de Paulo revolucionário. E Paulo, numa de suas cartas, diz que em Cristo não há diferença entre macho e fêmea, servo e livre, senhor e escravo, não é? E judeu e grego, todos somos um em Cristo. E aqui Paulo, de alguma forma, coloca em igualdade a mulher. O marido tem o direito sobre o corpo da mulher, mas da mesma sorte a mulher tem sobre o corpo do marido. E pelo que Paulo vai continuar escrevendo,
a pergunta que eles fizeram deveria ter algo a ver com abstinência sexual, para se consagrarem, para fazerem, orarem, buscar a Deus. Olha o que Paulo vai descrever no verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, não é? Então, talvez algum homem queria se consagrar, não queria ter a mulher, ou a mulher se consagrar, não queria mais ter sexo com o marido, achando que sexo era pecado. Paulo diz que não, que o marido tem que pagar benevolência à mulher, a mulher ao marido, que a mulher não tem o poder sobre o seu próprio corpo, a não ser quem tem o marido. Da mesma sorte, o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, a mulher o tem. E ele vai dizer, não vos defraudeis, não vos negueis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Era preciso os dois consentirem numa abstinência sexual, não é? E por algum tempo para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Paulo temia que se um casal se separasse por muito tempo, sem um oferecer-se o seu corpo ao outro, haveria uma tentação do diabo, que essa é uma das áreas que Satanás usa, não é? A área sexual, derruba um homem, ou às vezes derruba uma mulher, através da infidelidade. Mas a pergunta que eles escreveram a Paulo tinha a ver com alguma coisa de abstinência sexual, para se consagrarem, ou não terem mais relacionamento sexual, porque achavam que talvez seria pecado. Tem alguma coisa nessa área. E ele diz, não vos defraudei um ao outro, senão por consentimento mútuo, para vos aplicar a oração, e depois ajuntai outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. E ele diz, digo, porém, isso como que por permissão, e não mandamento. Outra sensibilidade de Paulo aqui, em dar esses conselhos, ele está falando isso aqui é permissivo, não é um mandamento. Há uma grande diferença entre um mandamento que tem que ser cumprido e uma permissão, não é? Porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Alguns dizem que quereria que fosse como eu, né? Paulo se encontrava livre, sem mulher, mas a grande pergunta, pelo que Paulo vai falar em tudo isso, se Paulo foi ou não casado. E se nós atentarmos, muita gente pergunta se Paulo era casado, se ele se tornou viúvo ou solteiro, não é? E possível que Paulo tenha ficado viúvo, é bem possível. Sugere que Paulo, de acordo com Atos 26:10, sugere-nos que Paulo era membro do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus, e só era permitido ser membro do Sinédrio se fosse casado. Então é bem possível que Paulo tenha sido casado, ficou viúvo e agora estava só. Não é? Quando ele fala ao viúvo e ao solteiro, queria que fosse como eu. Olha só, verso 8. Digo, porém, ao solteiro e às viúvas que lhes é bom se ficasse como eu. Então, ou Paulo era solteiro ou viúvo, a possibilidade maior é que Paulo tenha sido viúvo. Sua esposa faleceu, nós não sabemos a causa. Há um artigo extra-bíblico que diz que Paulo tinha uma esposa e que ela veio a falecer ainda em idade bem jovem, extra-bíblico, e outros dizem que ela engravidou e acabou ela morrendo, que era muito comum as mulheres falecerem na hora da luz, não é? Algumas não aguentavam, e morreu ela e a criança, e Paulo ficou viúvo. Alguns chegam a afirmar que talvez esse era o espinho na carne de Paulo, a memória que ele trazia. Mas isso é extra-bíblico, nós não podemos afirmar ao certo que Paulo tenha sido exatamente... Sabemos se ele foi membro do Sinédrio, que ele foi casado, mas as ocorrências, como a esposa morreu, são histórias extras bíblicas, não é? Mas Paulo, pela autoridade com que ele fala sobre o casamento, ele teve uma experiência de casado, e sendo membro do Sinédrio, tinha que ser casado, né?
Então, ele queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra. Talvez alguns não tinham controle, era necessário casar, porque ele vai dizer, é melhor casar do que abrasar. Se a pessoa não tem o controle para ficar solteiro, ou praticar o celibato, que é uma vocação. Paulo certamente vai defender o celibato aqui, não é? Depois ele foi casado uma vez, não casou novamente e conseguia viver dessa forma, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom se ficassem como eu. Mas se não pode conter-se, é preciso ter autocontrole, não é? Porque tem gente que pode ficar até sem relacionamento sexual por um tempo, mas depois essa pessoa normalmente vai sentir a necessidade e aí é melhor casar. Verso 9. Mas se não pode conter, casem, porque é melhor casar do que abrasar-se, não é? Paulo defende certamente o celibato. Inclusive, diz que Gregório I, Papa no ano 590 depois de Cristo, é que proclamou o celibato como obrigatório para os padres, não é? Papa Gregório I que proclamou, baseado no texto, na forma como ele interpretava o texto de 1 Coríntios 7, declarando então que aí era uma obrigação todos os padres ser celibatários, né? Baseado num verso que Paulo vai dizer que o que é solteiro cuida das coisas e como agradar ao Senhor, não é? Ele diz no verso 32, bem quiser que estiver sem cuidado, o solteiro cuida das coisas do Senhor em como agradar ao Senhor. Lendo esse verso, interpretando, Papa Gregório I vai declarar o celibato como obrigatório aos sacerdotes. Mas vamos continuar. Muita gente perguntou por que os pastores são casados, porque em 1 Timóteo 3, Paulo diz que convém que o bispo seja marido de uma só mulher, e os que não governam bem a sua casa não podem governar a igreja de Deus. Então, por isso, baseado em 1 Timóteo 3. Então, uns baseiam 1 Coríntios 7 para defender o celibato, outros baseiam em 1 Timóteo 3 para defender o casamento, né? Mas se não pode casar, conter-se, case, porque é melhor casar do que abraçar-se. Pode ser que eles também escreveram a Paulo perguntando acerca do celibato. Note que nós temos algumas possibilidades, igual a conversa no telefone. Qual foi a pergunta, o que eles perguntaram a Paulo? Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. É possível também que perguntaram a Paulo se a mulher podia largar o marido, se a mulher fosse crente e o marido não. Então ele falou, todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Aqui era mandamento do Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, Paulo até permitia que eles se apartassem, caso o marido não fosse crente, o marido não quisesse saber da mulher, e a mulher por ser cristã, então ele falou, pode se apartar, mas ela não casa, porque ela continua ligada ao marido enquanto esse vive. Olha só, verso 11, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Esse jogo de palavras que Paulo faz, ora foi o Senhor que diz isso, ora sou eu, mostra a sensibilidade de Paulo para entender o que era mandamento do Senhor e o que era recomendação sua própria. Apesar que Paulo está falando, mando eu, não o Senhor, no último verso aqui, Paulo vai dizer uma coisa, no verso 40, eu também cuido que tenho o Espírito de Deus. Então, apesar quando Paulo dá a sua opinião, no final ele vai dizer,
eu cuido que eu tenho o Espírito de Deus. Ou seja, mesmo que é Paulo falando, não é um mandamento direto do Senhor, por ele ter o Espírito do Senhor, acaba se tornando como se fosse a palavra do próprio Senhor, não é? Mas Paulo sabe discernir quando é algo claro que ele tinha na sua mente, que era o Senhor, e algo que era ele que estava recomendando, não é? Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, então possivelmente perguntaram isso, Paulo, a mulher se converteu, o marido não, ela pode se apartar e de repente casar com outro homem também que é crente, mas agora a mulher não quer servir a Deus. Então, já que esse marido não quer ficar com essa mulher, ela pode se apartar, já que essa mulher não quer ficar com o marido, pode se apartar e os dois casar. Paulo vai dizer, mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Então Paulo fala, não deixa, desde que o incrédulo, o marido não crente, ou a esposa não crente, não se aparte, então o marido não deixa a mulher, nem a mulher deixa o marido. Por quê? Ele vai dizer o porquê ele está dizendo isso. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Alguém pode dizer, uau, a mulher salva o marido? Não, a mulher, pelo fato de ela ser crente, ela vai acabar falando de Deus para o marido e pode trazer o marido. Da mesma forma, o marido, se tiver uma mulher não crente e ele vai falando, pode trazer sua mulher. Então, Paulo não queria que se apartasse para ganhá-los para Cristo. Note que uma das preocupações de Paulo é sempre os perdidos. No capítulo 6, quando ele trata do litígio, ele não quer que eles vão perante os infiéis para não dar escândalo. E aí ele vai dizer no capítulo 9 que ele faz de tudo para ver se salva alguns. Então o objetivo de Paulo era que, por exemplo, a mulher é crente, o marido não é, que a mulher trouxesse o marido. O marido é crente, a mulher não é, que o marido trouxesse. O objetivo de Paulo era ver o maior número de pessoas salvas. Ele vai falar isso. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Ou seja, a presença da mulher crente, que é santificada, ela está ajudando o seu marido a ser um dia santificado, né? E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, não é? São santos. Aliás, o crente deve ser santo em toda a sua maneira de andar, né? Ser santo no seu pensar, santo no seu olhar, santo no seu sentir, santo no seu falar, santo no seu desejar, santo no seu imaginar, santo no seu decidir, santo na forma de vestir. Tem gente que diz, mas a roupa não leva para o céu. É verdade, roupa não leva ninguém para o céu, quem leva é Jesus. Mas quem está indo para o céu sabe como deve se vestir, não é? Então, roupa nenhuma salva, mas quem está indo para o céu sabe como deve se vestir, e deve ser santo no seu vestir, santo no seu servir a Deus, santo em toda a forma de viver. Então, a mulher crente santifica o marido descrente, o marido crente santifica a mulher descrente. E aí Paulo diz, de outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Santo por quê? Por causa da influência do casal crente. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Então veja bem, se o marido descrente quer apartar-se, ou a mulher descrente quer apartar, aparte-se. E o irmão não está preso à servidão, mas não partiu dele a iniciativa de separar, partiu do outro. Eu costumo dizer o seguinte, agora vou falar igual Paulo, isso digo eu, não o Senhor. Eu costumo dizer o seguinte, para haver um casamento é preciso dois quererem. Para haver um divórcio, basta um dizer eu não quero mais, não é?
Às vezes tem pessoas que infelizmente passam pelo divórcio e às vezes se sente culpada, o que eu poderia fazer? Às vezes nem sempre é só sua culpa, né? O casamento é o único, vamos dizer assim, a única instituição, né? O casamento, que ou os dois ganham ou os dois perdem. Então, quando se separam, nunca é só culpa de um. Mas às vezes um quer separar o outro, mesmo que quer continuar casado, não dá, porque um quer se aparta. É isso que está acontecendo aqui no verso 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E Paulo já tinha respondido, então agora ele se apartou, agora ele está livre para casar. Não, Paulo diz assim, verso 11, volta no verso 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido. Mesmo que o marido descrente vá embora, a mulher ficou sozinha, ela deve ficar sem casar ou reconciliar-se com o seu marido. Mesma coisa, o marido com a mulher. Por quê? Paulo diz, porque de onde sabe sua mulher salvará teu marido? Está vendo? Essa santificação que Paulo está dizendo no verso 14, não é automática. É uma santificação para ver se o marido é salvo. Tem a ver com salvação. Porque de onde sabe sua mulher salvará o teu marido? Ou de onde sabe seu marido se salvará a tua mulher? Você não sabe se vai salvar ou não. Quem sabe é Deus, porque depende do coração da pessoa, não é? Aqui entra o ponto que muita gente quer, predestinação, Deus predestinou. Não entende direito predestinação, porque aqui tem nada a ver com ser salvo ou não. Tem a ver com o coração da pessoa. Se o marido descrente quer ou não sabe, você não sabe se seu marido vai ser salvo ou sua mulher vai ser salvo, porque eles têm o direito de rejeitar de alguma forma a salvação. Assim, cada um ande com Deus, lhe repartiu, cada um com o Senhor o chamou, e que é o que ordena em todas as igrejas. Então, o que Paulo ordenava em todas as igrejas? Que se alguém foi chamado casado, que não se separasse da mulher. Se alguém fosse chamado solteiro, aí Paulo diz que não case, não é? Ele vai dizer que não case, mas por quê? Olha só, assim cada um ande como Deus lhe repartiu, ou seja, conforme o dom. Cada um como o Senhor chamou, é o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado estando circundado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Interessante como Paulo trata as coisas. O circuncidado era o judeu, continue sendo judeu. Não circuncidado gentil, continue sendo gentil, mas agora é um gentil crente. Você não precisa circuncidar. Era o que Paulo mandava em todas as igrejas. Ele vai chegar, então do casamento ele já parte para a circuncisão. Verso 19, a circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Paulo não considerava a circuncisão, ainda que era uma aliança de Deus com Abraão, para o judeu muito importante, mas Paulo chega a dizer que a circuncisão é nada perante o Senhor. E a incircuncisão também é nada, não é? A circuncisão é nada, a incircuncisão nada é, mas sim o que é importante é a observância do mandamento de Deus. Verso 21, fosse chamado servo, não te deu cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Às vezes, o patrão dava liberdade ao escravo, principalmente se o escravo se tornou escravo devido a uma dívida, que era comum, né? A escravidão na época de Paulo, no Império, não era só pela cor da pele, pessoas negras, mas a escravidão ocorria até de um branco que se endividava, não é? Mas se o dono da dívida perdoasse, ele então agora estava livre. Por isso Paulo vai dizer, fosse chamado sendo servo, não se deu cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Se o teu Senhor te der liberdade ou te perdoar a dívida, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto. Mesmo se é servo, você é liberto. E
ele vai fazer um jogo de palavras aqui, não é? É um paradoxo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, o que é chamado sendo livre é servo de Cristo. Então você é livre, não é? Você pensa que você é Senhor, mas na verdade, quando você vem para Cristo, você se torna agora um escravo de Cristo, servo de Cristo. A palavra servo pode ser traduzida como servo ou como escravo no original grego, né? Doulos. Doulos pode ser servo ou escravo. Essa é a palavra no grego. Então, fosse chamado sendo servo, não te deu cuidado. Você ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado do Senhor sendo servo, ou sendo escravo, não é? É liberto do Senhor. O Senhor nos liberta não só do pecado, mas mesmo o escravo, ele é uma pessoa livre. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre é livre, agora se torna servo do Senhor. Que jogo de palavras, que paradoxo Paulo faz para lembrar o que acontece quando nós vamos a Cristo. Fosses comprado, a ideia de escravo, servo e livre, não é? Fosses comprado, Paulo vai dizer, por bom preço. Ele já tinha dito isso no final do capítulo 6, verso 20, porque fosse comprado por bom preço. Agora no capítulo 7, verso 23, Paulo responde a mesma coisa que ele disse no capítulo 6, verso 20, fosse comprado por bom preço, não façais servos do homem, não é? Nós somos dos homens, nós somos servos de Cristo. Irmão, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. O que Paulo quer dizer com isso? Circuncidado, continua circuncidado. Incircuncidado, continua incircuncidado. Servo, se pode ficar livre, aproveite a ocasião. Mas se não, continue servo. Senhor, se é Senhor, ótimo. Você agora é servo de Cristo. E continua sendo Senhor. Cada um, não é? Cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Foi chamado casado, permaneça casado, a não ser que fique viúvo. Foi chamado livre, ou sem estar casado, né? Solteiro, permaneça solteiro. Irmãos, cada um fica diante de Deus no estado que foi chamado. Então, solteiro tem que ficar solteiro para a vida toda? Não. Paulo disse, você não pode, case-se, né? Isso não é para todos, os que não podem, case-se. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado que for chamado. Ora, quantas virgens? É um capítulo celibato mesmo. Virgens, mulheres que não tinham casado, ele diz, não tem o mandamento do Senhor. O Senhor não falou, normalmente a virgem, ela poderia casar, mas dou, porém, o meu parecer, com o que tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Paulo era fiel na sua chamada, mas parece que quando ele diz fiel, a que ele está se referindo, ficar fiel na sua chamada celibatária, não é? Tenho, pois, por bom, por causa do instante e necessidade, que é bom o homem estar assim. O que Paulo quer dizer com instante e necessidade? Muitos intérpretes acreditam que Paulo cria na vinda de Cristo tão breve. Então, quando ele fala instante, necessidade, que era bom o homem estar assim, não é? Ele ficasse do jeito que ele está, não precisava casar, não. Aí ele diz, verso 27, está ligado à mulher, não busque se separar. Está livre de mulher, não busque mulher. Fique do jeito que você foi chamado. Fique contente, não busque, não é? Se Deus preparar, amém, mas não fica. Tem tanta gente na igreja. Ai, pastor, queria tanto casar. Eu falo para todo mundo. Escuta, é melhor você estar solteiro, querendo estar casado, do que casado, querendo estar solteiro, não é? Está ligado à mulher, não busque separar. Está livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não pecas, tá vendo? Paulo diz, olha, você está solteiro, você vai casar, você não peca. Não há pecado em casar, não é? Mas se casar não peca. E a virgem se casar não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos, não é? Há tribulações na carne. Parece, muita gente pensa, o solteiro é mais fácil cair na fornicação, em imoralidade. Não, a imoralidade, na verdade, acontece
tanto para solteiros como para casados. Na verdade, muitos casais acabam sendo infiéis e caem em imoralidade justamente pelo fato de estarem acostumados com o sexo. O sexo acaba tornando parte da vida da pessoa e aí justamente acontece isso, né? Por exemplo, José era solteiro, a mulher de Potifar quis deitar com ele, ele conseguiu fugir, como eu disse lá no 6,18, fugir da prostituição, Paulo falou isso, né? José conseguiu resistir à mulher de Potifar, já Davi era casado, tinha mulheres, podia ter sexo com sua esposa, mas desejou a mulher de Urias. Interessante, o solteiro José escapou. Poderia dizer, o solteiro não tem sexo. Não, ele escapou. Ele estava contente com seu celibato, sua forma de ser. O José, mas ele não ficou celibatário, depois ele vai casar, não é? Mas ele solteiro, estava ok para ele. Já Davi era casado, podia ter sexo com as suas mulheres, mas quis a mulher de Potifar. Então, é o que Paulo está dizendo, tereis tribulação na carne. A carne tenta, não é? Tem irmãos que dizem, pastor, a carne é fraca. E o pecado não é vitamina não para a carne, não é? Sua carne é fraca, o pecado não é vitamina. Só se você tem esse problema, que tem que ter um relacionamento sexual, procure achar uma mulher, então, e case. Olha só o que ele diz, mas se casar, isso não peca. E a virgem se casar também não peca. Todavia, os tais terão tribulação na carne e eu quisera poupar. Paulo sabia como a carne age, não é? Como a nossa carne é fraca. Isso, porém, digo-vos, irmãos, que o tempo se abrevia. Olha como Paulo esperava a volta de Cristo na sua época, quando ele escreve. Ele dizia que o tempo se abreviava e o que resta também os que têm mulheres, sejam como se não as tivessem. Tem mulher, mas age como se nem a tivesse, não é? Por quê? Porque a vinda de Cristo está próxima. Então se prepara, se consagre, se dedique ao Senhor, age até como se nem tivesse mulher. Quando ele está dizendo que não tivesse, que ele está insinuando é abstinência, né, sexual. E o que resta é que também os que também têm mulheres sejam como se não tivessem. Verso 30. E os que choram como se não chorasse, e os que folgam como se não folgasse, e os que compram como se não possuísse. Paulo esperava a volta de Cristo. Falou, olha, fica atento, né? Se você tem mulher, como se não tivesse. Se você chora, é como se não chorasse. Se você ri, se folga, né? É como se não folgasse. E os que compram, como se não possuísse. E os que usam desse mundo, como se dele não abusassem. Use do mundo, não abuse do mundo. Use o mundo, não tenha amor pelo mundo, não seja mundano, porque a aparência desse mundo passa. Tudo passa na terra, não é? Parece que esse mundo passa com o tempo. Aquilo que talvez hoje é importante para nós, amanhã já não será tão importante, porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. Presta atenção, verso 32. E aqui é que Gregório I decretou o celibato. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar o Senhor. O solteiro pode ir e vir, não é? Pode estar na igreja quanto quiser. Ele cuida das coisas do Senhor, como há de agradar o seu Senhor. Verso 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar sua mulher. Então, o que é casado, ele tem uma prioridade. Qual é a prioridade de sua mulher? Ele tem que cuidar, às vezes, das coisas do mundo, de como agradá-la. Apesar que em Timóteo, Paulo diz, convém que o bispo seja casado, que governe bem sua casa, traga seus filhos em sujeição, não é? E que, porque se ele não governar bem sua casa, não governará a casa de Deus. Mas aqui Paulo faz uma separação, solteiro cuida das coisas do Senhor, casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar sua mulher. Então, o marido sempre deve se preocupar em agradar sua mulher. O marido deve descobrir como agradar sua esposa. Isso é amor. Amor é se preocupar com o outro, amor é fazer para o outro aquilo que o outro
precisa é agradá-lo, não é? A diferença, Paulo vai dizer, verso 34, a diferença entre a mulher casada e a virgem, assim como a diferença solteiro, o solteiro cuida das coisas do Senhor, o casado cuida das coisas do mundo. Agora Paulo vai dizer, a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Uma virgem solteira cuidaria então de dedicar-se ao Senhor, não quisesse casar, e era comum haver o celibato de muitas mulheres, porque muitas mulheres temiam que quando casassem elas iam ficar grávidas e era um risco para a vida delas. Então a diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, separada, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar seu marido. Interessante, o marido que é casado tem que cuidar das coisas como agradar sua esposa. Mas aí Paulo coloca tudo em pé de igualdade. A mulher também tem que cuidar em como há de agradar seu marido. Presta atenção, o que é um casamento bom, um casamento perfeito? Casamento perfeito é um marido querendo agradar a esposa e a esposa querendo agradar o marido. É isso, quando a gente se preocupa em agradar, em fazer para o outro, isso é o amor. Amor é se preocupar com o outro. O amor não se preocupa comigo mesmo. A partir do momento que casa, preocupa com o outro. Não é? Uma das coisas quando casais vão se casar, vem a mim, perguntar, nós queremos casar. Eu pergunto, para que vocês querem casar? Ah, porque a gente quer ser feliz. Aí eu falo, então não casa. Ninguém casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. Olha só, você quer a felicidade, claro, no casamento. Mas se você tiver a buscar sua felicidade ao custo da tristeza ou infelicidade do outro, isso não é felicidade. Felicidade verdadeira, amor verdadeiro, é se preocupar com o outro. Então, a pessoa casou, agora eu vou agradar minha esposa. Eu vou fazer tudo para agradar. Mas não é só o marido fazer. A esposa também diz, eu tenho que agradar meu marido. Eu tenho que fazer de tudo para agradar. Então essa é a diferença entre a mulher casada e a virgem. É a diferença entre o solteiro e o casado. O solteiro pode se dedicar completamente ao Senhor. A solteira ou a virgem pode se dedicar completamente. Mas o homem casado tem que agradar a esposa, cuidar às vezes das coisas do mundo, como há de agradar a esposa, a mesma coisa, e cuida das coisas do mundo e como há de agradar o seu marido. E aqui está o segredo da felicidade do casal. O marido quer agradar a esposa em tudo, a esposa quer agradar o marido. Um procura agradar o outro e eles vão crescendo em amor. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. O que Paulo queria, que o solteiro, a virgem, se unisse ao Senhor e não ficasse distraído com coisas do mundo, com casamento, impedido de como tratar as coisas da casa. Por isso que ele dizia, para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unir ao Senhor sem distração alguma. Por isso que o Papa pensou, né, sem distração alguma. Então, agora os sacerdotes têm que ser celibatários para ser dedicado e não se darem a ter que cuidar das coisas do mundo para como agradar sua casa. Mas se a pessoa não tem o dom de se conter, é melhor que case. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem e tiver passado da flor da idade, e se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, case-se. Uma das outras perguntas que fizeram a Paulo era talvez um pai dizendo, ei, eu tenho uma filha, será que eu devo deixar ela assim solteira, virgem, consagrada ao Senhor, ou eu posso dá-la em casamento? O que Paulo vai responder aqui no verso 36. Mas se alguém julga que trata dignamente a uma virgem, se tiver passado da flor da idade, e se for necessário que faça tal que quiser, não peca, casem-se,
Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, que necessidade Paulo está falando? Da necessidade de sexo, da necessidade de satisfazer sua carne, não é? Todavia, o que estiver firme em seu coração, não tem necessidade, mas com poder sobre sua própria vontade, tá vendo? Tem que ter domínio próprio, tem que saber controlar a sua vontade. Se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Então, o pai que tivesse uma filha virgem, quisesse mantê-la assim virgem para servir ao Senhor, e ela não tivesse necessidade, né, de necessidade sexual, Paulo está dizendo, e o pai quisesse mantê-la assim pela sua vontade, e ela também não tivesse a necessidade, né, dependia da pessoa, então guarda a virgem faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Paulo diz, não há pecado nenhum em casar ou dar a sua filha em casamento. Se você a dá, você faz bem. Mas se você não a dá, se você decidir separar ela para o trabalho do Senhor, você faz ainda melhor. Então nós podemos fazer bem ou podemos fazer bem melhor, não é? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Isso aqui é importante. Paulo diz, mesmo que se apartou, a mulher casada vai estar ligada com seu marido enquanto ele viver. Por isso que ele diz que fique sem casal, se reconcilie. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar, não é? Então, o que Paulo está recomendando é que a mulher, o marido descrente apartou, que ela fique sem casar, ela fica apartada, mas sem casar. Por quê? Porque ela está ligada ao marido, enquanto esse vive. E se o marido já casou de novo? Aí é problema dele, ele que errou, não é? Mas ela deveria permanecer esperando que o marido voltasse. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido viver. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Presta atenção o que Paulo está dizendo. Imagine uma mulher que tem um marido não crente. O marido se aparta. Paulo diz, ok, se apartou, então deixa. Não é? Você não está ligado à servidão, mas você está ligado ao seu marido enquanto ele viver. Entende? Enquanto ele vive, você está ligado a ele. Então, se você casar ou for de outra, você vai pecar. Você não pode, Paulo dizia, não é? Mas a mulher está ligada em todo tempo com o marido, mas falecer. Agora o marido morreu, né? A mulher vai dizer, tomara que ele morra. Não peça isso. Mas se ele falecer, o seu marido fica agora livre para casar. Mas presta atenção, contanto que seja no Senhor. Não é? A mulher agora, quando seu marido não crente foi embora, apartou, a mulher está ligada, ele não casa. Morreu, agora você pode casar, mas não vai casar com outro incrédulo. Casa com alguém que seja no Senhor, casa segundo a vontade de Deus. Casamento é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer. Eu digo a decisão mais importante depois de receber a Cristo. Por quê? Se você fizer o casamento bíblico, você está ligado ao outro, enquanto o outro viver, presta atenção, vamos supor que dois jovens decidem casar aos 20 anos, e vamos supor que eles vivam até 80 anos, vai, os dois. Então, eles casaram aos 20. Isso quer dizer que os próximos 60 anos, eles vão estar um do lado do outro. Por isso que a decisão mais importante de aceitar o Senhor afeta toda uma vida de uma pessoa. Um bom casamento pode levar um homem ao sucesso e um mau casamento a uma ruína, não é? Diz que por trás, né, de todo homem de sucesso, alguém um dia me corrigiu, disse, não é por trás, é do lado, né, de todo homem de sucesso, mas por trás de todo homem de sucesso há uma mulher. E todo homem de fracasso há duas, não é? Esse é o problema. Então a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido viver. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, não é? Que seja um casamento no
Senhor. Será, pois, mais bem-aventurado se ficar assim, se ficar livre. O marido morreu, ela ficou viúva, vai servir ao Senhor, ela será mais bem-aventurada. Mas se ela quiser casar, não peca, porque agora ela é viúva, ela não está mais ligada ao marido. Ela pode casar. Minha mãe costuma dizer que viúvo fica quem morre, não é? Porque quem ficar vivo vai acabar casando novamente. Então, será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim. Paulo diz, segundo o meu parecer, note que isso não era mandamento de Deus, de a mulher casar ou ficar solteira. O celibato não deve ser algo obrigatório. O celibato deve ser para alguém que consegue se conter, como Paulo diz, alguém que tem domínio próprio sobre sua vontade, não é? Essa pessoa, então, pode permanecer solteira, né? Ou viúva, ou então virgem, não é? Mas será mais bem-aventurado se ficar assim, porque Paulo quer dizer viúva, no caso. Segundo o meu parecer. Era o parecer dele, não era obrigação, mas aí ele termina, apesar do parecer dele, ele diz, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Então, porque ele tinha o Espírito de Deus, o parecer dele é como se fosse a própria palavra do Senhor. Amém? Esse é um capítulo longo, eu espero que você leia ele novamente, que você medite. Nós não sabemos o que escreveram para Paulo, quais perguntas que fizeram, mas pelas respostas que ele dá, tinha a ver com abstinência sexual, tinha a ver com celibato, tinha a ver com entregar a virgem ou não para casar, tinha a ver com servir ao Senhor de forma celibatária, e Paulo tenta responder tudo isso. É o maior capítulo do Novo Testamento sobre casamento. Amém? Espero que você tenha aprendido. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo seja convosco em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.